Só o amor explica, pelo espírito sulamita, psicografia de Roberto Diógenes, parte 1, sinopse. Lucrécia e Teófilo formam um casal riquíssimo da alta sociedade de Brasília. Marta é uma professora universitária influente da capital federal. O que eles não imaginavam é que seus filhos, Rebeca e Tarcísio, iniciariam um namoro no colégio que se transformaria em uma verdadeira provação para todos. Um noivado relâmpago, um casamento precoce, um filho e uma sucessão de conflitos familiares mudam completamente os sonhos dos pais. O romance de Rebeca e Tarcísio ganhará contornos de uma saga em busca da felicidade. Tarcísio, jovem marido, espírita convicto e médium, vai sofrer o assédio de familiares de Rebeca, sua esposa, que querem se vingar dele por ter se casado com ela. Capítulo 1. Rebeca. Um pardal entrou pela janela e começou a voar desesperado pela sala de aula. Alguns alunos, entediados com a lição de matemática, ao verem o pássaro, levantaram-se das carteiras e passaram a agitar os cadernos na direção dele, na tentativa de fazê-lo sair por uma das janelas abertas. Subindo em suas carteiras e gritando com o pássaro, muitos alunos faziam grande algazarra e, embora desejassem ajudar, só aumentavam o desespero da pobre ave, que de tanto voar de um lado para o outro em busca de liberdade, batia nas paredes e se machucava. Após muito esforço, o pardal se cansou e pousou embaixo da mesa do professor. Com os olhinhos arregalados e o coração bastante acelerado, ele encolheu-se todo ao perceber que um aluno estendia a mão em sua direção. "Deixe o passarinho sossegado", ordenou o professor. "Agora você e os outros retornem às suas carteiras e voltem a prestar atenção à aula. Façam como Rebeca, que não deixou seu lugar." O aluno retornou à carteira e, sem nenhum interesse, voltou a olhar para o exercício no quadro negro. Fitou o professor com ares de poucos amigos e, virando-se para um colega, sussurrou: "Ainda bem que essa é a última aula, e graças a Deus que é sexta-feira, serão 3 dias sem ver a cara do professor Félix e sem ter que suportar esses malditos exercícios." Os dois riram baixinho. O professor retomou sua aula do ponto em que havia parado devido à entrada do pássaro. Ele estava entretido nessa atividade quando alguém bateu à porta. O professor abriu e Padre Júlio, diretor do colégio, entrou na sala. O pardal, vendo a porta aberta, voou e saiu por ela, desaparecendo pelo corredor. Padre Júlio pediu ao professor que lhe permitisse dirigir algumas palavras aos alunos e começou a falar, olhando para a classe. Todo ano, no início de dezembro, os colégios particulares de Brasília promovem uma gincana com os alunos mais inteligentes de cada colégio que estão concluindo a 8ª série. Cada colégio faz uma gincana interna em novembro para que 2 alunos bem inteligentes sejam revelados e possam representar seu colégio na gincana dos colégios. A gincana interna e a dos colégios constarão de perguntas referentes a todo o conteúdo programático de todas as disciplinas do 1º grau. Os vencedores da nossa gincana interna ganharão uma bolsa de estudos para cursar o 2º grau em nosso colégio. Os 2 vencedores da gincana dos colégios particulares ganharão uma boa quantia em dinheiro e um jantar com o aluno ou aluna dos colégios participantes que eles escolherem. Nosso colégio nunca venceu essa gincana. Espero que esse ano nossos alunos sejam vitoriosos. Nosso colégio tem 4 8ª séries, 2 no matutino e 2 no vespertino. A seleção dos 2 alunos de cada 8ª série que representarão sua turma na gincana foi feita de acordo com as notas que tiraram nas provas. E de acordo com as informações dadas pelos professores, as representantes da 8ª série B são Rebeca Lopes Lorizen e Yoko Yomaroko. Peço que as 2 se levantem e venham receber o programa da gincana. Yoko levantou-se, empinando o nariz, caminhou até o diretor. Rebeca, a gaúcha, que se mudara para Brasília há poucos meses, levantou-se de seu lugar, colocou as mãos nos cabelos, jogou-os para trás e começou a caminhar na direção do padre. Ao vê-la passar perto de sua carteira, um colega exclamou: "Que gaúcha bonita! Ah, se eu tivesse sorte!" "Mas não tem", disse o aluno da carteira ao lado.
Essa gaúcha de olhos verdes lindíssimos, cabelos loiros compridos e cacheados, pele bem cuidada, sorriso lindíssimo, bem alta para os seus 14 anos, jamais lhe daria alguma chance, só se ela estivesse louca. E ainda por cima é mais inteligente do que a feiosa da Sansei Yoko, completou outro colega sorrindo. Aqueles que os escutavam sorriram também. O diretor entregou a Rebeca e a Yoko uma apostila de 5 folhas com todo o conteúdo das disciplinas que seria cobrado na gincana interna. Também disse a elas que os 4 alunos representantes das outras 8ª séries já tinham sido informados sobre a gincana e que os livros de literatura brasileira que elas precisariam ler se encontravam na biblioteca do colégio. Desejando sorte para as duas, ele deixou a sala. Depois disso, o professor Félix não conseguiu continuar com sua aula. Ninguém queria mais saber de matemática, só se comentava sobre a gincana, e o professor, atendendo a insistentes pedidos dos alunos, ficou conversando com eles a respeito das gincanas passadas até a hora em que a sirene tocou. Logo que se viu fora da sala de aula, Yoko disse a Rebeca: "Finalmente vou ter a oportunidade de mostrar a todos que sou melhor aluna do que você. Aliás, depois que eu vencer a gincana, ficará provado que sou a melhor aluna de Brasília. Os alunos e os professores acham que você é a mais inteligente da 8ª série B, mas isso vai acabar. Eles logo perceberão que estavam muito enganados." Rebeca nem se deu ao trabalho de responder à provocação. Não tinha dúvida de que era bem mais inteligente do que Yoko, e isso que importava. Caminhando pelo corredor, dirigiu-se ao portão, onde avistou seu irmão conversando com colegas da classe dele. Encostou-se no portão e começou a observar os carros que paravam e buzinavam, na expectativa de avistar o motorista que todo dia acompanhava os dois, ela e o irmão, na escola. "Que vai fazer no final de semana, Rebeca?" perguntou alguém tocando no ombro dela. Rebeca olhou para quem falara e, reconhecendo Maria Elise, a colega de turma e única que considerava como amiga, disse: "O de sempre. Devo ficar em casa estudando." "Mas você estuda demais, garota. Não deveria estudar tanto. Precisa se divertir um pouco também. Se bem que acho legal você ter superado as notas da metida da Yoko. Bem feito para ela, sempre com aquele nariz empinado. Desde a 4ª série tenho a infelicidade de estudar com essa menina que se achava mais inteligente da turma, mas isso foi antes de você chegar. Agora ela morre de inveja porque suas notas são maiores que as dela. Pena eu não gostar de estudar tanto quanto vocês duas, senão mostraria verdadeiramente quem é mais inteligente", disse Maria Elise sorrindo. Rebeca também sorriu. Maria Elise se encostou no portão e começou a falar sobre o garoto mais lindo da escola, o verdadeiro deus grego, que jogava no time de vôlei do colégio. Era o assunto preferido das meninas. "Ele é incrível. Deve ter fugido do Olimpo para morar em Brasília." Mas a verdade é que Rebeca nunca vira o tal deus grego. Ele estudava no período vespertino e ela quase nunca ia ao colégio no horário da tarde. Passados 10 minutos, Rebeca avistou o veículo que a levaria para casa. Despediu-se da amiga e chamou Tiago, e os dois entraram no carro. Quando chegaram à mansão, localizada no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, os irmãos encontraram a mãe na sala de estar lendo uma revista. Rebeca foi até ela e a beijou na face. Depois se dirigiu até a escada que levava aos quartos. Tiago a acompanhou. Observando que o filho iria ao quarto, sem ter lhe dado atenção, Lucrécia colocou a revista sobre uma mesinha de mogno, levantou-se e indagou ao filho: "Tiago, não veio dar um beijo em sua mãe?" O garoto, que já estava na metade da escada, parou, virou-se, contemplou a mãe e disse: "Mamãe, já estou bem grandinho para ter de lhe dar um beijo toda vez que chego do colégio." "Meu filho, você não está grandinho, só tem 16 anos. Ainda é o bebezinho da mamãe", falou melosamente Lucrécia, enquanto subia a escada e caminhava com elegância em direção ao filho. "Não sou bebê coisa nenhuma, já sou um homem, mãe. Então pare de me chamar assim, que eu não gosto. E também não gosto de ficar dando beijos sem motivos. Rebeca já beijou. Se quiser receber outro beijo, peça ao papai quando ele vier para o almoço." Após dizer essas palavras, Tiago virou as costas para a mãe e rapidamente subiu os degraus.
e bateu a porta com força ao entrar em seu quarto. Esse menino está muito mal criado, reclamou Lucrécia. Ele não era assim em Porto Alegre. Irei até o quarto dele passar-lhe uma reprimenda. Vou mandar que desça a escada, beije-me e volte a subir os degraus como gente de classe, não como pobres desengonçados que nada sabem de etiqueta. Deixe-o, mamãe. A senhora que o provocou sabe bem que ele não gosta de ser chamado de bebezinho, porque não o chama pelo nome ou apenas de filho, inquiriu Rebeca, porque ainda o vejo como um bebê. Acontece que Tiago cresceu, já completou 16 anos, compreenda isso, e pare de agir como se ele ainda fosse uma criança de colo. Ultimamente tenho notado que sempre que eu trato assim ele se irrita e acaba maltratando a senhora. Isso acontece porque ele quer ser tratado como um homem. Entenda uma coisa, enquanto vocês dois forem menores de idade e viverem nessa casa, devem tratar seus pais como eles querem ser tratados, disse Lucrécia. Irei ao quarto dele e ordenarei que me beije e que mostre respeito. Mamãe, não ordene que ele a beije. Se ordenar e ele a beijar, será um beijo falso. E creio que ninguém gosta de receber algo que vem impregnado de falsidade. Acredito que toda vez que eu chamo de bebê, ele se sente ridículo. Se me chamasse assim, eu também não iria gostar, falou a filha. Agora com licença, mãe. Rebeca subiu o restante dos degraus e se dirigiu ao seu quarto. Lucrécia colocou a mão direita no corrimão da escada, empinou o nariz e desceu os degraus elegantemente, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Tinha aprendido que pessoas da sociedade desciam as escadas de modo elegante e com certa pose. A mulher de 40 anos, mas que aparentava um pouco menos, dirigiu-se até um grande espelho, fixado em uma das paredes da sala de estar. Assim que viu sua imagem refletida e notou alguns fios de cabelos loiros que não estavam de acordo com o penteado que usava, ela os ajeitou, passou a mão no belíssimo vestido preto e, ao sentir que ele estava bem colado ao corpo, sorriu e seus olhos brilharam. Ela se sentia linda. Foi então até a poltrona, sentou graciosamente e voltou a ler a revista. O motorista aproximou-se de Lucrécia e pediu para falar com ela. — O que você quer, Pedro? — Perdoe-me a intromissão, dona Lucrécia. Sei que a senhora não gosta que os empregados tomem a liberdade de lhe dirigir a palavra sem serem chamados, mas trata-se de algo urgente. Espero que o que tenha a me dizer seja importante. Para mim significa muito, dona Lucrécia, respondeu o motorista cabisbaixo. Pedro, não gosto que me façam perder tempo. Se não for importante para mim, nem precisa me dizer. Eu lhe garanto, senhora, que só vim aborrecê-la por se tratar de caso de vida ou morte. Rebeca abriu a porta do quarto naquele exato momento e, ao escutar algo sobre vida ou morte, desceu a escada rapidamente. Aproximou-se dos dois e perguntou ao motorista se alguém estava doente. Senhorita Rebeca, minha esposa está grávida. Essa é a terceira vez que ela engravida. Nas 2 vezes anteriores ela perdeu o bebê. Suas gravidezes são de alto risco. Ela já está no 9º mês de gravidez e a criança pode nascer a qualquer momento. Ela não tem se sentido muito bem. Hoje cedo, quando a deixei em casa para vir trabalhar, ela sentia dores e fraqueza. Minha sogra acabou de telefonar. Disse que minha esposa está passando mal e que não tem condições de levá-la ao hospital. Se dona Lucrécia me liberasse, eu mesmo poderia ir buscar minha esposa e conduzi-la ao hospital. Se sabia dos grandes riscos envolvidos, por que essa razão foi engravidá-la de novo? Deveria ter pensado nela antes de fazer isso. E se ela concordou em ficar grávida novamente, então é porque acreditava estar forte o bastante para conseguir arcar com todos os problemas decorrentes da nova gravidez. Inclusive, ir ao hospital sozinha, disse Lucrécia. Sinto muito, Pedro, mas não poderei liberá-lo. Precisarei de você durante a tarde inteira. Agora que já disse o que queria, pode se retirar, falou Lucrécia. Mamãe, não posso acreditar que tenha negado o pedido do Pedro, disse Rebeca inconformada. Não posso liberar o motorista de suas funções. Ele não é pago para levar a esposa ao hospital no horário de serviço, respondeu Lucrécia. Problemas com os empregados, Lucrécia? Perguntou o esposo, que chegara para o almoço e entrara na sala de estar sem ser notado. Querido, que bom que você chegou. Fico tão feliz quando vem almoçar em casa, disse Lucrécia, caminhando até o esposo.
Teófilo a beijou e, olhando bem para Lucrécia, fez a mesma pergunta. O motorista veio até mim com uma conversa absurda referente à gravidez de sua esposa. Claro que não acreditei nele e não liberei do serviço. E agora sua filha resolveu me repreender porque cumpri com meu dever. Conversa absurda sobre gravidez. Mas de que se trata, Lucrécia? Quis saber Teófilo. Pedro não disse nada absurdo, papai. Adiantou-se Rebeca. Eu lhe contarei o que ouvi. Aliás, o próprio Pedro fará isso. Olhou para o motorista. Pedro, diga ao papai o mesmo que disse à minha mãe. O motorista olhou para o patrão e repetiu o que tinha dito a Lucrécia. Depois de escutá-lo, Teófilo resolveu atender ao seu pedido para desgosto de Lucrécia. Mas assim, eu é que serei prejudicada, pois preciso que ele faça algo muito importante para minha tarde. Querida, seja razoável. Amanhã o Pedro fará tudo o que você pedir. Não podemos permitir que a esposa dele passe por uma provação dessa sem o marido ao seu lado. Pedro, onde você mora? Perguntou Rebeca. Em Planaltina, senhorita. E essa cidade satélite é distante do Lago Sul? Muito distante. Tenho de apanhar 2 ônibus para chegar em casa. Rebeca voltou-se para Teófilo. Papai, por que o senhor não empresta o carro para o Pedro? Assim ele poderá chegar mais rápido à sua casa e utilizar o carro para conduzir a esposa ao hospital. Emprestar o nosso carro para o empregado? Lucrécia parecia abismada. Ficou maluca, Rebeca. Onde já se viu o patrão emprestar um dos seus carros para um empregado? Isso é um absurdo. Não é absurdo coisa nenhuma, mamãe. É uma situação de urgência. Presinto que Pedro irá precisar do carro hoje à tarde. Carro de pobre é ônibus, Rebeca. Pedro e a esposa que apanhem em um e paguem o valor da passagem do coletivo. O salário que lhe pagamos pode comprar algumas passagens. Era só o que faltava. Além de dispensar o motorista, seu pai ainda tem de emprestar o carro para ele. Rebeca, se você pressentiu que Pedro irá necessitar do carro, então eu deixarei que ele leve o veículo. Acredite em seus pressentimentos. Eles sempre se mostraram corretos desde os 6 anos, quando você comentou ter tido seu primeiro pressentimento. Teófilo olhou para o motorista. Leve o carro, Pedro. E não se preocupe em devolvê-lo ainda hoje. Pode trazê-lo amanhã quando vier trabalhar. O motorista agradeceu. Rebeca perguntou ao pai se poderia ir com Pedro. E por que razão você deveria acompanhá-lo, filha? Mais um pressentimento, papai. Algo me diz que a esposa do Pedro irá precisar muito de mim. Teófilo permitiu que ela fosse, mas avisou que ela deveria voltar para casa no mesmo dia. Pedro garantiu que a traria. E você, querida, concorda em deixar nossa filha ir? Se ela quiser ir, que vá. Contanto que retorne para casa antes do anoitecer. Aliás, é até bom que vá. Assim, quando Pedro a trouxer para casa, trará também nosso carro. Não estava gostando nem um pouco da ideia de deixar o carro na casa de um empregado. Poderia ser roubado a qualquer momento. Pode ir com ele, Rebeca, tenha juízo. É só o que lhe recomendo. Cuide-se e mantenha a compostura. Lembre-se de que você pertence à alta sociedade brasiliense que conhece a etiqueta. Mesmo estando na companhia de pobres, jamais se esqueça de que eles pertencem a uma classe social inferior à sua, compreendeu? Mamãe, respondeu Rebeca, não penso como a senhora. Pertencer a determinada classe social não torna ninguém melhor. Todos somos iguais perante Deus. Agora, se me der licença, irei apanhar minha bolsa. Espere um pouco, mocinha. Saiba que você só sairá de casa após almoçar. Tudo bem, mãe. Teófilo foi tomar um banho para refrescar-se antes de almoçar, e Lucrécia, depois de mandar o motorista retirar-se, voltou à sua leitura na poltrona. Assim que chegou à cozinha, Pedro sentou-se em uma cadeira e, olhando para a cozinheira e para a arrumadeira, exclamou: como a patroa é chata! Se fosse só chata, seria uma maravilha. Além de chata, é ruim e tem o gênio dos diabos, falou a arrumadeira. Vocês dois poupem a língua. Se ela entrar e os escutar dizendo isso, irá colocá-los no olho da rua, advertiu a cozinheira. Emprego não está fácil e o salário que ela nos paga para que atuemos a sua rapugice não é nada ruim. Abaixou o tom de voz. Então, quando forem falar mal dela, falem bem baixinho e de preferência quando ela não estiver na mansão. Dê um risinho. Se o salário não compensasse, eu teria ido embora na primeira semana de serviço.
Agora nos conte, Pedro. Como foi a sua conversa com ela? Na certa não lhe concedeu a liberação que queria, disse a arrumadeira. Ela não a concedeu, mas graças à senhorita Rebeca, o patrão me liberou e a pedido da filha deixou-me ir em seu carro, falou Pedro. A senhorita Rebeca irá me acompanhar. Só pode ser brincadeira, disse sorrindo a arrumadeira. Será que entendi direito? O patrão permitiu que você usasse o carro e a nojenta da patroa deixou que a senhorita Rebeca fosse com você sem ter causado nenhum problema? Claro que houve problema, Elvira, retrucou Pedro. Vocês duas conhecem a mulher. Ela não iria ficar sem se manifestar. Como sempre, ela disse aquelas coisas desagradáveis sobre gente de classe e gente pobre. Então Pedro narrou detalhadamente toda a conversa que tivera com a patroa, com Rebeca e com o patrão. A senhorita Rebeca é um anjo que caiu do céu, comentou Dolores. Só ela seria capaz de interceder por um de nós. Invejo você, Pedro. Vai ter a honra de receber em sua casa a visita de um anjo. A mãe bem que podia aprender alguma coisa com a filha, disse Elvira. Aí já é querer demais, respondeu Dolores sorrindo. Melhor voltarmos a trabalhar antes que ela entre na cozinha e nos surpreenda conversando. E temos outra opção. Pobre nasceu para o trabalho mesmo, mas talvez um dia dê sorte e acabe casando com um ricaço. Daí passarei a ser tratada de Madame Elvira. Ouviu bem, Pedro? Madame Elvira. A arrumadeira suspirou, olhando de modo significativo para o motorista. Deixe de sonhar acordada, menina. Vá logo tratar de procurar o que fazer, ralhou a cozinheira. Já vou, já vou. Elvira era branca e franzina e nem um pouco bonita. Tinha apenas 19 anos, nordestina. Chegara a Brasília havia 4 meses para tentar a sorte. Antes de deixar a cozinha, ela encarou o motorista e saiu requebrando. Sabia que Pedro era casado, mas também sabia que muitos homens casados se separavam das esposas. A de Pedro que o segurasse direitinho. Caso contrário, ela seria bem capaz de se envolver com um moreno alto, de olhos esverdeados, jovem e bastante atraente. O telefone tocou. Dolores entrou na sala e rapidamente atendeu a ligação. Residência da família Lopes Lorizem. Depois de ouvir a pessoa que estava do outro lado da linha, pediu a ela que esperasse 1 minuto. Passou o telefone para a patroa e retornou à cozinha. Alô? Lucrécia é a Laura aqui de Porto Alegre. Gostaria de lhe pedir um favor. Peça, minha querida. Após escutar a irmã, Lucrécia disse que iria conversar com o esposo e os filhos e então daria a ela uma resposta ao pedido. Na hora do almoço, estando a família toda reunida, Lucrécia disse: Teófilo, Laura telefonou e perguntou se poderíamos hospedar Amanda por algum tempo aqui em nossa casa. A garota deseja prestar vestibular para medicina na Universidade Pública de Brasília, o que acha? A imagem de Amanda logo surgiu na mente de Teófilo. A moça, assim como a esposa, era alguém de difícil convivência. Se suportar a esposa já era difícil, lidar com Lucrécia e Amanda ao mesmo tempo não seria nada fácil. Por outro lado, Lucrécia estimava muito a sobrinha. Se se opusesse à ideia de hospedá-la, a esposa poderia ficar ressentida com ele. Se for só por algum tempo, não vejo problema nisso, falou Teófilo. Lucrécia perguntou aos filhos o que eles achavam da ideia. Péssima ideia. Amanda é muito chata e vive se metendo onde não deve. Não gostaria de tê-la aqui em casa, respondeu Tiago. Meu filho, onde já se viu dizer isso da sua prima? Ela é uma moça educada. Alguém que conhece a etiqueta como ela não vive se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito, ressaltou Lucrécia. Amo muito minha sobrinha e nós duas nos damos muito bem. Olhou para a filha, Rebeca. Você pensa como seu irmão? Amanda não é uma pessoa de fácil convivência, como já constatamos quando estávamos em Porto Alegre. Presinto que a permanência dela em nossa casa nos trará problemas. Você e seus malditos pressentimentos, disse a mãe. Que problemas alguém meigo e maravilhoso como Amanda poderia nos trazer, Rebeca? Só saberemos quando a pessoa maravilhosa e meiga estiver aqui, mamãe, respondeu a filha. Se ela deseja prestar o vestibular para medicina na universidade pública dessa cidade, sou de opinião que devemos recebê-la em nossa casa e fazer o possível para que se sinta bem.
Lucrécia comentou que após o almoço telefonaria para a irmã e acertaria os detalhes da vinda da sobrinha para sua mansão. Hoje fui escolhida para representar a minha classe em uma gincana do colégio, que vai eleger o aluno mais inteligente do primeiro grau. Rebeca contou ao pai. Que notícia boa, filha! Exclamou Teófilo. Você é muito inteligente, com certeza vencerá essa gincana. Não sei não. Os 2 melhores alunos de cada 8ª série do colégio participarão da gincana, mas estudarei muito e tentarei fazer o meu melhor. Diga-me, papai, como foi sua manhã de trabalho? Um pouco cansativa. Hoje precisei conversar pessoalmente por telefone com alguns compradores dos nossos produtos no exterior. 3 deles alegavam que o preço da carne estava muito alto e que a carne remetida para exportação não era de boa qualidade. Pensei que a carne que os nossos frigoríficos exportam fosse sempre de boa qualidade. Rebeca comentou. E é, querida. A carne enviada para exportação precisa ser de primeiríssima qualidade, sem nenhum tipo de gordura e bem macia. Tem de possuir uma cor que agrade e estar em perfeitas condições de consumo. Os europeus são muito exigentes, eles não compram qualquer carne. Se a carne foi enviada em boas condições, porque alegaram que não era de boa qualidade, inquiriu Rebeca, para poderem barganhar um preço melhor, mas não conseguiram, esclareceu Teófilo. Por quanto nossos frigoríficos vendem 1 quilo de carne para o exterior e por que não vendem para os brasileiros? Questionou a filha. Rebeca, ralhou Lucrécia. Por que deseja saber isso? Deixe esse assunto para o seu pai e para Tiago, que são homens. Tenho certeza de que seu pai não gosta de discutir essas coisas com você. Não me incomodo nem um pouco, Lucrécia. Até gosto de ver nossa filha interessada nos negócios da família. Como Tiago não faz, aprovo o interesse de Rebeca. Mas Tiago é que deveria discutir esse tipo de assunto com você. Rebeca, como toda garota que se preze, tem de conversar comigo sobre assuntos ligados à moda e aos rapazes das melhores famílias da alta sociedade, em vez de ficar se intrometendo nos negócios da família. Ela precisa me ajudar a fortalecer os laços amigáveis que estamos construindo com as mais finas famílias da sociedade brasiliense. Só que eu não gosto, mamãe, de perder meu tempo com assuntos fúteis. Não suporto tagarelar sobre a sociedade hipócrita que está lá fora. Os que as frequentam são apenas pessoas maliciosas e interesseiras. Que absurdo, minha filha. Nunca diga isso na frente de nossos amigos. Lucrécia mostrou-se horrorizada. Se um dia eu tiver a oportunidade, direi sim. Sabe por que gosto de conversar com papai sobre os negócios da família? Nem imagino. Porque a senhora não faz, mamãe. Só se preocupa com a sociedade e andar vestida na moda. Conversar com papai me ajuda a crescer intelectualmente. Além do mais, eu me interesso pelo que tem a dizer sobre assuntos relacionados à nossa família. Valorizo demais o esforço que ele faz para nos proporcionar uma vida boa e cômoda. Teófilo não cabia em si de orgulho por Rebeca. Em pouco tempo, a garota conseguira perceber o que a esposa nunca notara, o quanto ele se dedicava à família. Ora, em que seu pai se esforça, Rebeca? Argumentou Lucrécia. Ele apenas dá ordens. Quem trabalha verdadeiramente em nossos frigoríficos são os empregados, e nós mulheres só precisamos saber de um detalhe, querida: quanto dinheiro o esposo conseguiu ganhar em seu dia de trabalho. Pois quando eu me casar, mamãe, isso não terá a menor importância para mim. Vou querer saber se meu esposo teve um bom dia, se tudo correu bem no serviço. Caso ele esteja aborrecido, farei tudo para que ele me conte o motivo de sua apreensão, a fim de ajudá-lo a esquecer o problema. Desse modo, mostrarei a ele que eu o amo e me preocupo com o que lhe acontece, disse Rebeca, olhando bem dentro dos olhos da mãe. Teófilo contemplou a filha emocionado e pensou: o rapaz que desposar Rebeca será realmente abençoado. Você é muito ingênua, menina. Nem de longe imagina como é a rotina de um casamento. Zombou Lucrécia, enquanto gargalhava. A senhora deve conhecer a rotina muito bem, mamãe, falou Tiago. Acho que a rotina do casamento a faz esquecer de que papai é seu marido, não apenas uma máquina de gerar dinheiro. O que está insinuando, Tiago? Perguntou Lucrécia, encarando o filho. Apenas disse o que penso. Bem, já terminamos de almoçar. Vou subir ao meu quarto.
Tenho um trabalho de biologia para fazer. Papai, posso levantar-me? Sim, filho. Pode ir cuidar de seus afazeres. Estou contente em saber que se dedica aos estudos, elogiou Teófilo. Sou obrigado a dedicar-me. No colégio sabem que sou irmão da garota mais inteligente da 8ª série B. Tenho de me esforçar para não fazer muito feio na hora das provas. Levantou-se da mesa e seguiu em direção à escada. Com licença, pediu Rebeca levantando-se da mesa. Vou escovar os dentes e depois procurarei o Pedro. Ele já deve estar me aguardando na garagem. Beijou a mãe e o pai. Tenha uma excelente tarde de serviço, papai. Tchau. Tchau, filha. Falou Teófilo. Juízo, Rebeca. Completou Lucrécia ao vê-la subindo os degraus da escada. Não sei por que sempre recomenda juízo para Rebeca. Ela não nos dá nenhum trabalho. Esse é meu medo, Teófilo. Ela nunca nos deu nenhum trabalho, mas quando ela falhar, imagino que nos dará um trabalhão daqueles. Não creio nisso, querida. Nossa menina é muito sensata, sabe bem o que faz e o que quer. Espero que tenha razão, querido. Preciso retornar ao escritório. Tenho uma reunião daqui a 1 hora, disse Teófilo, levantando-se. O homem de 41 anos, alto, loiro, olhos azuis, barba cheia e bem cuidada, deixou a esposa sozinha. Lucrécia telefonou para a residência da irmã em Porto Alegre e combinaram a vinda da sobrinha para Brasília. Quando Rebeca desceu as escadas, acenou para a mãe e foi até a garagem. Entrou no carro e seguiu com o motorista para a Planaltina. Pedro estacionou o carro em frente de sua casa e foi abrir a porta do veículo para que Rebeca saísse. Ao avistar o genro, a sogra de Pedro dirigiu-se ao portão e falou: Graças a Deus você chegou, Pedro. Telefonei há poucos minutos para o seu serviço e me informaram de que você estava vindo para cá. Foi Deus quem o enviou. Leonor está gritando de dor. Diz que a criança pode nascer a qualquer momento. Pedro convidou Rebeca para entrar e, apressado, dirigiu-se ao quarto do casal. A pobre mulher se debatia na cama, gritando alucinadamente. Ele segurou a mão da esposa. Leonor, Leonor, minha querida, acalme-se. Já vou levá-la ao hospital. Pedro, é você? Por favor, leve-me ao hospital. Sinto terríveis dores. São contrações fortíssimas. Não suporto mais. Chame uma ambulância. Sinto que a criança nascerá a qualquer momento. Não vai ser preciso chamar uma ambulância, querida. Eu estou de carro, levante-se. Vou conduzi-la até o veículo. Segurou um braço da esposa para ajudá-la e levantou-se da cama. Rebeca aproximou-se e segurou no outro braço de Leonor a fim de ajudar a levá-la. Logo chegaram ao automóvel. Pedro abriu a porta do veículo e, quando ia ajudar a esposa a entrar, Rebeca disse que entraria primeiro para que Leonor pudesse ficar deitada com a cabeça apoiada em seu colo. E assim foi feito. Pedro deu partida no veículo e saiu apressado. Dirigia alheio às placas de sinalização e aos buracos nas estradas. Quando o carro balançava ao passar sobre algum buraco, Leonor apertava a barriga e gritava. As contrações eram cada vez mais intensas. Rebeca apanhou o lenço em sua bolsa e começou a limpar o suor da testa de Leonor. Depois segurou-lhe a mão e, com voz suave, pediu-lhe que estivesse calma. Ao notar um grande buraco bem à sua frente, Pedro imediatamente pisou fundo no freio, fazendo com que o veículo parasse de repente. Nesse exato momento, Leonor apertou com violência a mão de Rebeca e gritou, dizendo que a criança estava querendo nascer. Rebeca apavorou-se e mandou Pedro dar a partida no carro e correr o mais que pudesse. Havia agora suor em abundância no rosto da grávida. Sem saber o que fazer, Rebeca fechou os olhos e contou até 5 e rezou. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Senhor, permita que eu encontre um modo de ajudar. Vai nascer, gritava Leonor. Tem de nascer, não suporto mais tanta dor. Força, Leonor, força, pedia Rebeca. Deixe seu filho nascer, força, mulher, você é forte. Leonor gritou bem alto, empurrando a criança com toda a força que lhe restava. Ao ver a criança nascendo, Rebeca a segurou em seus braços. Percebeu que Leonor perdia um pouco de sangue e se assustou. Acelere, Pedro. Sua esposa está perdendo sangue. Sem saber o que fazer, Rebeca olhava para a pobre mulher e para a criança toda ensanguentada em seus braços. Aproximou a criança da mãe e, mostrando-a, disse: É uma menina. Leonor olhou a filha e deu um meio sorriso. Em seguida desmaiou.
Nesse exato momento, o veículo chegou ao hospital. Pedro entrou correndo no pronto-socorro e desesperadamente pediu que ajudassem a esposa e a filha. Sem demora, 3 enfermeiros providenciaram uma maca e conduziram mãe e filha para as dependências do hospital. Uma enfermeira, notando que Rebeca estava suja de sangue, conduziu até um banheiro e providenciou o material necessário para a higiene da adolescente. Poucos minutos depois, Rebeca juntou-se a Pedro na sala de espera e os dois sentados ficaram aguardando notícias. Mas o tempo passava e eles não recebiam notícia nenhuma. Pedro começava a ficar preocupado com a esposa. Levantou-se do banco e pôs-se a andar de um lado para o outro da sala. Quando avistava o enfermeiro, perguntava se tinha informações sobre a esposa ou a filha. Percebendo a agitação do motorista, Rebeca levantou-se e, tocando no ombro direito dele, pediu-lhe que se acalmasse e se sentasse novamente. Logo que se sentou, Pedro contemplou a adolescente e disse: Senhorita Rebeca, algo grave deve ter acontecido com Leonor. Eles a conduziram desmaiada já há algum tempo e até agora não me deram nenhuma notícia. Receio que Leonor não esteja nada bem e que possa não ter resistido ao parto. Colocou a mão no rosto e seus olhos encheram-se de lágrimas. Rebeca o abraçou. Não pense uma coisa dessas, Pedro. Isso só o fará sofrer. Leonor com certeza está bem, só deve estar fraca, afinal enfrentou momentos difíceis demais. Procure pensar em Deus e pedir para que Ele dê forças à sua esposa. Deus é um pai muito bondoso e vela por todos os seus filhos. Como Leonor é filha dele, o bondoso pai está protegendo. Agora erga a cabeça e reze comigo. A única coisa que podemos fazer é rezar. Ao escutar Rebeca, um médico que caminhava na direção dos dois parou e os ficou observando. Ouvindo as palavras de conforto pronunciadas pela garota de 14 anos, Pedro levou as costas da mão ao rosto e secou as lágrimas que insistiu em descer por sua face. A senhorita tem toda a razão. Vamos rezar. Eu não sou um homem muito religioso e apenas sei rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Os dois fecharam os olhos e baixinho começaram a rezar. Quando concluíram as preces e abriram os olhos, o médico indagou se eles eram parentes de Leonor. Ela é minha esposa, doutor. Poderia vir comigo, por favor? Os dois acompanharam o médico até uma sala consultório. Sua esposa teve uma hemorragia pós-parto e a custo conseguimos vencê-la. Contudo, perdeu certa quantidade de sangue que tem que ser reposto com máxima urgência. Ela é O negativo e o hospital no momento não dispõe desse tipo de sangue. Em resumo, sua esposa necessita imediatamente de receber sangue O negativo. O senhor por acaso é O negativo? Inquiriu o médico. Não, senhor, sou A positivo. Então estamos com um grande problema. A situação é bastante delicada. Eu sou O negativo. Posso doar o sangue para ela, disse Rebeca. O médico a encarou. Você é muito jovem, garota. O hospital possui algumas normas. Uma delas é que o doador de sangue necessita ser maior de idade. Mas o senhor acabou de dizer que a situação da Leonor é delicada. No momento, acredito que ajudá-la é muito mais importante do que certas normas do hospital. Eu me responsabilizo por qualquer coisa. Um pouco de sangue não vai me fazer nenhuma falta, mas será precioso para nossa amiga. Sinto muito. Não posso ir contra as determinações da direção do hospital, mesmo que para isso tenha de ir contra o seu juramento médico. Afinal, todo médico jura fazer o possível para salvar vidas, não para seguir às riscas as normas dos hospitais, disse-lhe Rebeca olhando bem dentro dos olhos. O médico a encarou. Como é um caso de extrema urgência, vamos combinar o seguinte. Você telefona para os seus pais e pede-lhes autorização para que possa fazer a doação. Quando eles autorizarem, você me passará o telefone para que eu possa conversar com eles. É só me mostrar de onde posso telefonar, doutor, falou Rebeca. Venha comigo. O médico conduziu Rebeca até uma sala onde ela encontrou um aparelho telefônico. Ligou para o escritório do pai e pediu que o chamassem. Em rápidas palavras, ela contou a Teófilo o que estava acontecendo. O empresário disse à filha que a aguardasse no hospital. Então ela passou o telefone para o médico, que trocou algumas palavras com o pai da adolescente e informou como ele chegaria ao hospital. Encerrando a ligação, olhou para Rebeca e comentou: Só espero que a mocinha não tenha medo da picada da agulha.
Por que foi lembrar disso justo agora, doutor? Farei de conta que não escutei, gracejou Rebeca. O médico sorriu, depois chamou uma enfermeira e pediu-lhe que preparasse Rebeca. Também aconselhou Pedro a aguardar com paciência e rezar. A enfermeira colocou Rebeca ao lado de Leonor. O médico segurou o braço esquerdo dela e, colocando nele a agulha, deu início à transfusão direta. Iria retirar 500 ml de sangue de Rebeca e passá-los imediatamente para Leonor. Após vários minutos, Pedro, que rezava de olhos fechados, sentiu a mão de alguém em sua cabeça. Abriu os olhos e viu Rebeca toda sorridente junto com o médico. Graças a essa mocinha, sua esposa não corre mais nenhum risco, falou o médico. Mais tarde poderá ver sua esposa. No momento ela dorme, sua filha está bem. Estendeu a mão para Pedro. Parabéns, o senhor é pai. Agradecido e aliviado, Pedro apertou a mão do médico. Obrigada, doutor Mateus, meu nome é Rebeca. Foi uma honra conhecer um médico tão gentil e competente. A honra foi toda minha. Logo que se viu a sós com Pedro, Rebeca abriu os braços e disse: Dê-me um abraço. Quero felicitá-lo. Você agora é pai. Pedro a abraçou. Os dois se sentaram e ficaram conversando. Quando Teófilo chegou ao hospital, ainda os encontrou conversando. Dirigiu-se à filha, inteirou-se dos acontecimentos e depois foi falar com o Dr. Mateus, a fim de assinar a documentação em que autorizava a filha menor de idade a doar sangue. Quando foram visitar Leonor, ela amamentava a filhinha. Vendo-as, Pedro aproximou-se muito emocionado, beijou a fronte da esposa e tocou de leve na cabecinha da filha. Rebeca disse algumas palavras a Leonor e tocou com carinho o queixinho da criança. Do lado de fora do hospital, Teófilo disse ao motorista que ele poderia ficar com o carro até o dia em que a esposa recebesse alta. Assim, Pedro levaria a esposa e a filha para casa sem grandes problemas. Pedro agradeceu ao patrão e então dirigiu-se a Rebeca. Muito obrigado por tudo, senhorita Rebeca. Só Deus poderá pagar tudo o que fez por mim, por minha filha e por minha esposa. A senhorita é muito bondosa. Eu lhe serei eternamente grato. Não agradeça a mim, Pedro, mas sim a Deus. Ele é que fez tudo por vocês e pelos seus, respondeu Rebeca. Espero que seja muito feliz com sua menininha. Despediu-se do motorista e entrou no carro do pai. Capítulo 2. O Deus Grego. Enquanto aguardava a chegada do voo que trazia Prima para Brasília, Rebeca observava as manchetes do principal jornal da cidade em uma banca de revistas localizada nas dependências do aeroporto. Ao escutar que o voo 3489 já estava pousando, caminhou até os pais e juntos dirigiram-se até o portão de desembarque. Quando Amanda chegou ao portão de desembarque, os olhares dos homens e de algumas mulheres se fixaram na jovem de 18 anos, loura, de cabelos longos e bem tratados e olhos verde esmeralda. Tudo nela parecia perfeito. O nariz, a pele, tinha 1,83 de altura e corpo de modelo, valorizado pelo vestido preto que usava, cujo decote deixava à mostra uma pequena parte dos seios. Seu sorriso era encantador e uma pintinha abaixo do olho esquerdo lhe conferia certo charme. Tratava-se de uma mulher lindíssima. Amanda caminhou até a tia de forma elegante com o nariz empinado, abraçou Lucrécia e lhe deu 3 beijinhos. Depois fez o mesmo com a prima. Abraçou o tio, mas não lhe deu beijos. Estou feliz em vê-los. Estava com saudades de vocês, falou Amanda. Também senti falta de você, Amanda, disse Lucrécia. Passados 15 minutos, chegaram à mansão. Lucrécia conduziu a sobrinha para dentro e Pedro ajudou Teófilo a levar as malas de Amanda para o quarto de hóspedes que a moça iria ocupar. Amanda, após conversar alguns momentos com a tia e a prima, disse a elas que gostaria de tomar banho e descansar um pouco. Na hora do jantar, Amanda encontrou Tiago e o abraçou. Primo, sabia que você está ainda mais parecido com seu pai do que antes. Tiago gostou de ouvir essas palavras. Enquanto comia, não parava de lançar olhares para a prima, que era muito bonita. Se ela não fosse tão chata, seria uma mulher perfeita, pensou. Fiquei muito feliz quando mamãe me disse que meus tios concordaram em me hospedar por algum tempo, falou Amanda. Parece que só a mamãe ficou feliz com a sua vinda à nossa casa, disparou Tiago. Eu disse que era contra a sua permanência aqui. Tiago, você disse isso? Perguntou Amanda. Sim,
e continuo dizendo a mesma coisa. Não dê ouvidos a ele, Amanda. Começou Lucrécia. A verdade é que Tiago sempre foi apaixonado por você, mas nunca foi correspondido. Tem medo que sua louca paixão volte com intensidade caso você se hospede conosco, então se opõe a essa ideia. Lucrécia olhou para o filho e sorriu. Ora, priminho, que surpresa! Porque não me confessou a sua paixão, por mim podemos conversar. E quem sabe a gente não se entenda, disse Amanda piscando para ele. Tiago ficou vermelho como um pimentão. Jamais imaginara que a mãe tivesse conhecimento da paixão secreta que nutria pela prima. Desejava ardentemente ter a prima em seus braços, satisfazendo todas as suas vontades. Já havia perdido muito tempo e muitas noites de sono por causa de Amanda, mas ela, exemplo de sua mãe, ainda o via como um bebê, muito embora ele já fosse um belo rapaz, era alto como o pai, e todos que o viam acreditavam que ele tivesse 18 anos, quando na verdade tinha 16. As garotas do colégio não o deixavam em paz. Então, por que sua prima insistia em zombar dele, tratando-o como criança? Não entendia como a mãe descobrira sua paixão por ela. Mesmo assim, nunca daria o braço a torcer. Apaixonado por Amanda, mamãe. No dia em que uma coisa dessas acontecer comigo, pode me colocar em um hospício. Terei perdido meu juízo, falou Tiago. Ah, talvez já eu tenha perdido meu filho. Qualquer adolescente da sua idade perderia se vivesse perto de Amanda e ela não lhe desse a mínima. Mamãe, a senhora adoraria que isso fosse verdade, não é? Mas lhe garanto que a única coisa que sinto por Amanda é vontade de me manter bem longe dela. Tiago, a quem você quer enganar? A mim, sua própria mãe? Ou a você mesmo? Indagou Lucrécia. Mãe, por que não acredita em Tiago? Todos sabemos que ele nunca gostou da Amanda. É absurdo dizer agora que ele é apaixonado por ela. Talvez você o conheça muito menos do que pensa, falou Rebeca. Ou então o conheço bem demais. Tiago sempre foi meu bebê e toda mãe conhece profundamente o seu bebê. Pare com isso de uma vez por todas. Já disse que não gosto que me chame assim, ralhou Tiago chateado. Ficou irritado porque sua prima escutou quando o chamei de bebê, perguntou Lucrécia rindo. Tiago esmurrou a mesa e, lançando um olhar raivoso para a mãe, levantou-se. Pediu licença ao pai e mal colocara o pé no primeiro degrau da escada quando escutou a voz do pai. Tiago, retorne à mesa e sente-se em seu lugar. O filho fez o que o pai mandou. Lucrécia, faça-me o favor de tratar seus filhos com respeito. Se não for capaz disso, então é melhor que fique em silêncio, disse Teófilo. Não se atreva a me dar ordens. Falo a eles o que eu quiser e quando quiser. Se você pode mandar neles, Teófilo, eu posso muito mais. Os filhos devem muito mais respeito à mãe do que ao pai. Não, mamãe. Os filhos devem respeitar pai e mãe igualmente, comentou Rebeca. Cale-se. Você não entende nada de respeito, garota. Se entendesse e me respeitasse, não faria as coisas sempre ao seu modo e se acataria meus conselhos, porque sou sua mãe e sei o que é melhor para você, replicou Lucrécia. Respeitá-la é uma coisa, e acatar tudo o que a senhora considera ser bom para mim é outra bem diferente, mãe, insistiu Rebeca. Eu a respeito, mas a senhora, quando teima em tomar decisões em meu lugar, mostra que não tem respeito por mim. Sua opinião é que vai me ajudar, bem como sua orientação. Gostaria de poder consultá-la sobre as decisões que eu tomar. Adoraria poder contar com sua experiência quando precisar. Tiago ficou impressionado com as considerações da irmã. Orgulhava-se muito de sua inteligência. Lucrécia refletiu nas palavras da filha e percebeu que a menina estava certa. Às vezes tinha a impressão de que Rebeca possuía mais conhecimento da vida do que ela. Era estranho, mas sua filha, que sempre parecia estar ensinando algo a ela e não o contrário. Pensarei no que disse Rebeca, decidiu Lucrécia. Fico contente em saber que irá pensar, mamãe. Posso pedir que me responda uma coisa? Claro, só não sei se lhe darei a resposta. Porque tem sempre de chamar o Tiago de bebê, mesmo sabendo que meu irmão não gosta de ser chamado assim, porque insiste em nos fazer escutar coisas que sabe que não gostamos de ouvir. Bem, uma mãe tem de tocar nas feridas dos filhos para que eles se acostumem com as dores. Assim, quando outros mexerem nessas feridas, esses filhos não se incomodarão, porque já estarão acostumados com as dores que elas transmitem. A ferida do Tiago
é não gostar de ser chamado de bebê e ser tratado como um. Sua ferida, Rebeca, é não gostar que eu tome decisões por você. Só que, diferente de Tiago, você não liga muito quando coloca o dedo nessa sua ferida, pois sabe muito bem retirá-lo sem demonstrar o menor sinal de que sentiu alguma dor. Rebeca achou interessante o que a mãe dissera sobre o dedo na ferida. Amanda e Lucrécia começaram a falar sobre o curso de medicina na qual a hóspede queria ingressar. Contudo, o que Amanda buscava de fato, o que desejava mais que tudo, não era ser pediatra, era seduzir Teófilo até deixá-lo louco por ela, e agora, morando na mesma casa que ele, teria tempo suficiente para levar adiante seus planos. Queria conquistá-lo, não porque o amasse ou sentisse alguma coisa por ele, mas para tirá-lo de Rebeca. Filho e pai eram muito unidos, e o tio fazia todas as vontades dela. Queria quebrar essa união a fim de conseguir tomar o que pertencia à prima, pois tudo o que Rebeca possuía tinha de ser dela, nada mais, nada menos que tudo. Cursar medicina em Brasília tinha sido o pretexto que encontrara para poder viver sob o mesmo teto da prima sem despertar suspeitas. O interfone tocou, anunciando que alguém chegava. Instantes depois, Elvira informou: "A senhora tem visita, patroa. Deixei-os esperando na sala de estar." "Claro que temos visita, Elvira, não sou surda." Escutei o interfone. "De quem se trata?" "A esposa do general Fonseca e os 2 filhos." "Minha amiga veio visitar-me, que maravilha!" exclamou Lucrécia. "Amanda, você vai conhecer uma das mulheres mais importantes dessa cidade. Além de esposa de um general do exército, Fabiana é colunista do principal jornal brasiliense. Eles possuem uma fortuna invejável. O general é proprietário de uma rede de concessionárias em todo o país." Olhou para esposo e filhos e, vendo que já tinham terminado a sobremesa, chamou-os para irem falar com os visitantes. Logo que Fabiana viu os donos da casa, disse: "Desculpem ter atrapalhado o jantar de vocês." "Querida, não se preocupe. Nós já havíamos terminado", falou Lucrécia. Aproximando-se de Fabiana e cumprimentando-a com beijinhos na face, depois todos se cumprimentaram. Maria Elise caminhou até Rebeca e começaram a conversar. "Você não me contou que tinha uma prima, Rebeca. Nossa, como ela é bonita. Puxa, eu me esqueci de comentar isso com você." "Ora, não faz mal, sabe? Nós estamos aqui a pedido de meu irmão, o Mário, que veio conosco, como você já percebeu." Todos se sentaram. "Lucrécia, viemos porque meu filho Mário, que estuda no mesmo colégio onde seus filhos estudam, deseja falar com sua filha Rebeca." Fabiana explicou. Mário disse que o assunto é importante. "Fique à vontade, Mário. Pode falar com Rebeca sem nenhum problema", disse Lucrécia. "Se o assunto for particular, nós nos retiraremos." "Não é particular, dona Lucrécia. Todos podem ouvir", esclareceu Mário. O rapaz de 16 anos, alto e magro, olhos pretos e ar sonhador, informou a Rebeca que o senador Cardoso daria um baile em comemoração do aniversário do seu filho, que completaria 15 anos. Todos os convidados deveriam comparecer acompanhados. Quem não encontrasse um par não participaria das festividades. Haverá uma cerimônia e eu fui chamada a tomar parte nela. Trata-se de um convite especial que poucos receberam, por isso convido Rebeca para ser meu par no baile. E também gostaria que ela, que namorasse comigo. Você aceitaria ser minha namorada?" Rebeca contemplou Mário por alguns segundos, pensou bem no que iria lhe dizer e, encarando o rapaz, falou: "Sinto-me honrada com seu convite para o baile, Mário, e lisonjeada com seu pedido de namoro, mas infelizmente não posso aceitar nenhum nem outro." "Filha, como pode dizer isso ao rapaz? Ele veio até nossa casa e educadamente a convidou para o baile e a pediu em namoro. Mário é um excelente rapaz. Aceite os seus pedidos." "Em primeiro lugar, mãe, não gosto de bailes. E ainda não penso em namorar. Só o farei com um rapaz que fizer meu coração pulsar de forma diferente. Mário não é essa pessoa. Portanto, não posso namorá-lo para não o enganar e principalmente para não enganar a mim mesma. Em um namoro, sentimentos estão em jogo e eles mexem profundamente como o casal envolvido. Quando o namoro não dá certo, o sentimento de um dos dois permanece,
pois não pode ser substituído com facilidade e atormenta a pessoa que ainda o mantém. Não quero que isso aconteça ao Mário, muito menos comigo. Fabiana ficou admirada com as palavras da filha de Lucrécia. Maria Elise tinha razão. Rebeca era uma garota profundamente inteligente e filosófica. Por outro lado, Lucrécia considerava a filha uma perfeita idiota. Para ela, recusar o namoro com um partidão como Mário fora até agora a maior estupidez que a filha cometera. Diante da recusa, Mário desejou ainda mais ter aquela garota para si, Rebeca que o aguardasse. Ele não se daria por satisfeito. Iria começar a cortejá-la mesmo contra a vontade dela. Era filho de um general e jamais se daria por vencido antes mesmo de a batalha ter início. Rebeca seria sua. Teófilo sentiu vontade de abraçar a filha. Jamais imaginara que Rebeca compreendesse algo referente a sentimentos do coração. Pensou mais uma vez que abençoado seria o rapaz que se casasse com ela. Então, algo inesperado aconteceu. Amanda caminhou até Mário, segurou-lhe a mão e ofereceu-se para ser o par dele no baile. Comentou que seria uma ocasião ideal para conhecer a sociedade brasiliense. Se Mário não se incomodasse, ficaria encantado em ser sua dama no baile. O filho do general aceitou de imediato a proposta, pensando que aquela verdadeira representante da beleza feminina iria ser a sensação do baile. Lucrécia achou esplêndido Amanda ter se oferecido para ser a dama de Mário. A sobrinha não era tonta como a filha, deixaria o jovem caidinho por ela. Fabiana aprovou a atitude de Amanda. A moça na certa não gostaria que a recusa da prima deixasse o pretendente ofendido. Os pais de Rebeca e Fabiana concordaram que a sobrinha e filho fossem um dos pares do baile de aniversário do filho do senador Cardoso, político importantíssimo em Brasília e proprietário de grandes fazendas produtoras de soja no Mato Grosso. Você continua caseira como sempre, Rebeca. Deixar de ir a um evento desses só porque não gosta de baile é uma grande tolice. Ainda bem que sua prima não é assim. Ao que tudo indica, Amanda gosta de se divertir como eu, disse Maria Elise. Você já levou ao shopping ou a outros lugares interessantes de Brasília? Rebeca ainda nem me falou desses lugares, Maria Elise. Adiantou-se Amanda. Na verdade, minha prima e eu não tivemos tempo de conversar muito. A propósito, você que me parece ser uma garota bem esperta, pode me falar um pouco sobre esses lugares? Será um prazer. Farei melhor. Também a levarei até eles. Quem sabe Rebeca não siga seu exemplo e passe a frequentá-los. Vivo dizendo a ela para sair mais e se divertir, mas ela raramente aceita meus convites, disse Maria Elise olhando para a amiga. Amanda e Maria Elise combinaram sair no dia seguinte. Convidaram Rebeca, mas a garota declinou o convite. Após terem experimentado um delicioso licor que Lucrécia ofereceu, os visitantes se despediram e retornaram à sua mansão, localizada a poucas quadras das do Lopes Lorizan. Nos 4 dias seguintes, Amanda saiu com Maria Elise. Até foram com Lucrécia à universidade para que Amanda se inscrevesse no vestibular. Maria Elise gostava de sair com a prima de Rebeca, que, lindíssima como era, chamava a atenção onde quer que estivesse. Rapazes não paravam de mandar bilhetinhos para ela. Muitos se aproximavam dela, meio hipnotizados diante de sua beleza, e lhe diziam gracinhas. Vez ou outra, um deles enxergava Maria Elise e lhe dizia alguma bobagem, fazendo-a enrusbecer. Contudo, ela sentia-se bem por ser notada. No sábado, Maria Elise apareceu bastante eufórica na casa dos Lopes Lorizan. Rebeca, os jogos escolares se iniciaram pela manhã. Às 5 da tarde, o time de vôlei do nosso colégio vai jogar e vim convidá-la para ir comigo ao jogo. O deus grego, de quem já lhe falei, faz parte do time de vôlei. É uma excelente oportunidade para que você o veja e constate o quanto ele é lindo e absolutamente irresistível. Maria Elise, falando desse jeito, você revela estar apaixonada por esse Apolo, comentou Amanda sorrindo. Se apenas fosse eu, seria uma maravilha, mas infelizmente há muitas concorrentes. Só para começar, todas as garotas do colégio. Ora, não pode existir um garoto tão lindo assim, Maria Elise. Você deve estar exagerando, disse Amanda. Se tiver a oportunidade de encontrá-lo um dia, verá que não é exagero.
Perto desse Deus, até você que é linda passaria despercebida. Os homens não a notariam, pois iriam estar ocupados demais, olhando para o nosso Deus grego e se roendo de inveja dele. Puxa, Maria Elise, agora você despertou minha curiosidade. Posso ir ao jogo com você? Perguntou Amanda. Pode. Como estudo no colégio, permitirão que você entre comigo. As duas tentaram de todos os modos convencer Rebeca a acompanhá-los ao ginásio sem êxito. Minha amiga, ficar em casa estudando em pleno sábado, quando o garoto mais bonito deste mundo vai jogar vôlei de short durante mais de 1 hora, cuidado, está ficando muito parecida com a chatinha da Yoko. Amanda subiu para vestir uma roupa esporte. Queria usar algo que revelasse bem as suas formas, pois tinha de chamar a atenção daquele deus grego. Se ele fosse tão lindo como Maria Elise comentara, talvez também fosse rico. Riqueza e beleza em um homem eram 2 coisas que ela muito apreciava. As duas despediram-se da dona da mansão e de Rebeca e partiram para o ginásio do colégio. Lucrécia olhou bem dentro dos olhos da filha. Você não passa de uma tonta, uma caipira bobalhona. Amanda mal chegou a Brasília e já vai a um baile importante com um rapaz que é herdeiro de uma sólida fortuna. Rapaz que você dispensou com um comentário ridículo sobre sentimentos. Não bastasse isso, sua prima agora está sempre ao lado de Maria Elise e, em companhia dela, acabará conhecendo os melhores partidos da sociedade. Escute-me bem, eu exijo que você comece a sair com as duas. Não percebe que acabará ficando para trás? Rebeca pediu licença para subir ao quarto e voltar aos estudos. Não iria perder seu tempo tentando fazer a mãe compreender o que a Gia lhe havia dito mais de uma vez. Vendo a filha subir a escada, Lucrécia encostou-se no corrimão e ficou imaginando como consertar o erro de sua filha e conseguir que fosse novamente convidada para ir ao baile de aniversário do filho do senador Cardoso. Ela sabia que o filho do senador não tinha irmãos e que herdaria toda a fortuna do pai que era viúvo, uma fortuna avaliada em milhões, e Maria Elisa que fora convidada pela aniversariante para ser sua dama no baile. Lucrécia estava tão perdida em seus pensamentos que não viu quando o filho desceu a escada. Dá licença, mãe, quero passar. Desculpe, meu filho, eu me distraí. E como? A senhora parecia estar muito concentrada. Vai sair, Tiago? Sim. Para onde você vai? Eu e um amigo temos de convencer 2 garotas a nos acompanhar a um baile. Fomos convidados para o baile de aniversário do filho de um político, o senador Cardoso, acho. Você? Foi convidado para o baile de aniversário do filho do senador Cardoso? Sim, é esse político mesmo. Se você foi convidado, então eu e seu pai também fomos. O convite diz isso. Ele está no meu quarto, depois mostro para a senhora. Tchau, mamãe. Lucrécia telefonou para sua costureira e pediu à mulher que viesse à sua casa. Tinha de mandá-la fazer um vestido bem bonito para o baile. Um vestido não, 2. Amanda seria uma das damas dos cavalheiros convidados pelo aniversariante. Capítulo 3. Quando o amor esbarra. O ginásio do Colégio dos Padres estava lotado. Maria Elise e Amanda, em vão, tentavam encontrar o local que lhes garantisse uma boa visão da quadra. Enquanto caminhavam procurando um lugar para se sentarem, Amanda espantou-se ao notar que o ginásio estava totalmente tomado por garotas. Nunca em sua vida tinha visto tantas garotas concentradas em um único lugar. O tal Apolo devia mesmo valer a pena. Pobrezinhas, não terão a menor chance contra mim. Esse deus grego já está em minhas mãos. Elas enfim encontraram um lugar e sentaram-se. Maria Elise logo reconheceu um adolescente que estava ao seu lado. William, você por aqui? Pensei que não gostasse de vôlei. Gosto. Adoro ver as brilhantes jogadas que o meu melhor amigo, levantador do time, faz, respondeu William. Não acredito no que eu vi, disse Maria Elise. William, o levantador do time do nosso colégio é seu melhor amigo? É sim. Seu melhor amigo, repetiu Maria Elise. Está me dizendo que o deus grego, o levantador do time, é seu melhor amigo? E só agora me conta. Deu um tapinha no ombro dele. Isso mesmo. Falando em amigos, por que não me apresenta a sua amiga? Ah, claro, William, esta é Amanda. Amanda, este é William, o filho do senador Cardoso, em cujo baile de aniversário você será uma das damas. Encantada. É a primeira vez que conheço o filho de um senador,
disse Amanda, enquanto apertava a mão do adolescente. Eu é que estou encantado em conhecer uma moça tão linda. Maria Elise pediu que o rapaz falasse sobre a amizade com o deus grego. Amanda os escutou em silêncio. Embora o filho do senador fosse meio gordinho, usasse óculos de lentes grossas e não tivesse nada de bonito, ele tinha dinheiro, e o dinheiro, pensou ela, faz uma moça enxergar beleza no mais feio dos homens. William não disse nada a Maria Elise, nada do que ela queria saber. Para desviá-la do assunto, comentou que após o jogo levaria o Deus para sua casa. Maria Elise implorou para ser apresentada ao rapaz. O adolescente disse que seria difícil. Logo que o jogo termina, ele se dirige ao vestiário e, após ouvir as considerações do treinador a respeito do jogo, regressa imediatamente para sua casa, toma banho, come alguma coisa e mergulha nos estudos. Ele vive estudando, sabe? Apresentar você a ele não seria fácil. Se não fizer o que lhe peço, não serei mais a sua dama em seu baile de aniversário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Maria Elise, disse William. Se é assim que pensa, pode procurar outra garota para acompanhá-la ao baile. William, que era apaixonado por Maria Elise, acabou concordando em fazer o possível para apresentá-los. Maria Elise vibrou. Agora o jogo estava prestes a começar. O locutor informou que o time rival iria entrar na quadra. Os jogadores entraram como se fossem donos do ginásio. A torcida deles levantou e bateu palmas. A outra torcida vaiava. Os garotos encheram o peito e se posicionaram na quadra. Então o locutor anunciou a entrada do time do colégio. As garotas, numa explosão de alegria, levantaram e começaram a bater palmas, gritavam alucinadamente. Quando notaram que o levantador não estava entre os jogadores, pararam de bater palmas e puseram-se a pedir aos berros a presença do seu ídolo. Com vocês, o levantador do time, Tarcísio, anunciou o locutor. Recomeçaram os gritos alucinados. As garotas agora bradavam o nome de Tarcísio desesperadamente, todas ao mesmo tempo. Tarcísio entrou na quadra de cabeça baixa. De repente ergueu a cabeça e, levantando o braço direito, cumprimentou a torcida sorrindo. Ao contemplar Tarcísio, Amanda beliscou-se, imaginando que se tratava de uma visão. Jamais em toda sua vida sonhara que alguém tão lindo poderia existir. Aquele adolescente era belíssimo, rostinho de criança, alto, cabelos cacheados, pretos e brilhantes, comprido até os ombros, olhos muito azuis, pele clara e bem cuidada, e seu encantador sorriso, dentes branquíssimos e perfeitos, e ar angelical também, não havia dúvida. Era mais que justo chamá-lo de deus grego. Tarcísio juntou-se aos outros jogadores do seu time. Semelhante às outras garotas, Amanda levantou-se e gritava todas as vezes que Tarcísio tocava na bola. O jogo estava equilibrado e o time rival jogava muito bem. Cada equipe havia vencido um set, mas a de Tarcísio estava perdendo o terceiro set por 8-5. O técnico pediu tempo e conversou apenas com Tarcísio. Ao retornar para a quadra, o levantador pôs em prática sua técnica impecável, realizando levantamentos excepcionais, ajudou o time a virar o placar e vencer o jogo por 3-1. Quando o locutor anunciou o final da partida, os jogadores dos dois times se cumprimentaram. O time vencedor deu uma volta pela quadra. As garotas não paravam de gritar o nome de Tarcísio. William puxou Maria Elise pelo braço, chamando-a para o local em que os veículos estavam estacionados. Vamos, não podemos perder tempo. O motorista do meu pai já está esperando o Tarcísio com o motor do carro ligado. Agora é questão de minutos, até o seu deus grego chegar ao carro. Maria Elise e Amanda apressaram-se a sair do ginásio lotado. Com grande dificuldade, conseguiram enfim chegar ao estacionamento. Lá, William encontrou Matilde, irmã de Tarcísio. Olá, disse ela abraçando. Meu irmão acabou indo embora com a mamãe, mas deixou isso para você, William, e entregou-lhe uma folha de papel. Maria Elise ficou desapontadíssima e irritada reclamou. Não acredito que por pouco não foi apresentada a ele. Que falta de sorte. O que tem nesse papel, William? Nada demais. Só a tabela de jogos que o time realizará durante a semana. Mesmo? Quero ficar com uma cópia dela. Bem, acho que posso conseguir isso. Eu lhe mando uma cópia na segunda-feira. Nem pensar. Eu quero uma cópia já.
Sem saída, William acabou lhe entregando a tabela que recebera da irmã de Tarcísio. Mais contente, Maria Elise o beijou e despediu-se dele. Ao chegarem à mansão dos pais de Rebeca, Amanda copiou a tabela dos jogos. Rebeca comentou que as duas exageravam nos elogios ao garoto do vôlei. Maria Elise e Amanda riram bastante. Insistiram para que elas acompanhassem aos jogos. Assim, comprovaria que nenhuma delas exagerava ao descrever o belo Tarcísio. Contudo, mais uma vez Rebeca recusou o convite. Durante a semana, Amanda não perdeu nenhum jogo, na esperança de ser apresentada a ele. No entanto, a oportunidade não surgia, o que só fazia aumentar seu desejo de conhecê-lo. Tinha de conhecê-lo, precisava se tornar íntima dele. Desde a primeira vez em que o vira, sentir um aperto no coração e uma vontade imensa de tê-lo só para si. Sim, Tarcísio haverá de ser só meu. Usarei todo o meu charme para conquistá-lo. Amanda estava apaixonada por ele. A professora de História parabenizou Rebeca por ter respondido com perfeição todas as perguntas que lhe fizera. As respostas não estão apenas certas, querida. Elas estão certíssimas. Sua nota é 10. Rebeca retornou à carteira e ficou observando os outros alunos responderem às perguntas da professora. Algumas vezes sorria com os absurdos que eram ditos. A cada questão que respondia, Yoko olhava para Rebeca com ar desafiador. Ao receber a mesma nota que Rebeca, a garota sentou-se em sua carteira como se fosse a aluna mais importante da classe. Após o recreio, o diretor do colégio informou que a professora de geografia havia faltado e os alunos estavam dispensados. Alguns alunos gritaram de alegria e combinaram ir ao shopping. Convidada por Maria Elise para ir também, Rebeca falou à amiga que iria à biblioteca do colégio apanhar alguns livros. Deixando a sala de aula, Rebeca encaminhou-se para a biblioteca. Logo que apanhou os livros que queria na prateleira, fez o empréstimo deles. Dirigiu-se então para a porta. De repente, esbarrou em alguém que entrava, e os livros caíram de suas mãos. Abaixou-se para apanhá-los. A pessoa que havia esbarrado nela fez o mesmo, pois o caderno que levava também fora derrubado. Estenderam-se as mãos ao mesmo tempo, e elas se chocaram. Eles ergueram a cabeça e olharam um para o outro. Ao contemplar quem nela esbarrara, Rebeca ficou sem ação. A visão de alguém fisicamente tão lindo a deixou de queixo caído. Tarcísio também ficou sem ação ao ver Rebeca. Seu coração pulsava fortemente e ele sentiu uma alegria que nunca antes tinha experimentado. Teve certeza de que encontrara alguém especial e muito importante em sua vida. Encantado, Tarcísio apanhou os livros e o seu caderno do chão e, esquecendo-se de que o caderno era seu, entregou junto com os livros para Rebeca, dizendo: "Perdoe-me por ter esbarrado em você." Sorriu com meiguice. "Essas coisas acontecem. Obrigada por ter recolhido os livros. Preciso ir." Um pouco nervosa, Rebeca deu-lhes as costas e saiu caminhando apressada. Tarcísio não desgrudava os olhos dela. 2 vezes Rebeca olhou para trás e, ao constatar que ele a observava, sentiu o coração pulsar de forma diferente. Ficou contente ao descobrir que ele a olhava enquanto ela se dirigia à sala de aula em que o irmão estudava. Bateu na porta da sala e pediu para falar com o irmão. Disse a Tiago que não tinha mais aulas e que iria apanhar um táxi e regressar para sua casa. Dentro do táxi, ao abrir a mochila, percebeu que Tarcísio lhe entregara o caderno dele por descuido. Abriu o caderno e, ao avistar uma foto de Tarcísio colada na primeira página, fechou rapidamente e colocou dentro da mochila. Chegando à mansão em que morava, pagou a corrida ao taxista e entrou. Foi direto ao quarto. Retirou o caderno da mochila, abriu e tocou a foto de Tarcísio com delicadeza. Começou a ler o que o garoto tinha escrito abaixo da foto e descobriu que ele se chamava Tarcísio e cursava a mesma série que ela no período da tarde. Desejosa de obter mais informações sobre o rapaz, passou a folhear o caderno e encontrou uma apostila com o conteúdo das disciplinas que cairia na gincana do colégio. Deduziu que aquele garoto era um dos selecionados de sua turma para participar. Continuou a folhear o caderno e descobriu uma anotação, a informação de que o garoto realizaria a prova de matemática na segunda-feira.
Concluiu que se ele teria prova na segunda, iria necessitar do caderno para estudar os exercícios. Não encontrou no caderno o endereço da residência dele, apenas o número do telefone. Deitou-se na cama e ficou pensando se deveria ou não ligar, dizer que estava com o caderno e perguntar se ele iria necessitar dele para estudar para a prova. Fechou os olhos e começou a se recordar do esbarrão e do momento em que o contemplara. Nunca tinha colocado os olhos em alguém tão lindo. Por um instante, ele a fizera perder a noção de tudo. Aquele sorriso dele e as covinhas que apareceram quando ele sorriu pedindo perdão a deixaram encantada, e o melhor é que o garoto também pareceu ter gostado dela. Suspirando longamente, abraçou-se ao travesseiro. Dolores bateu na porta e comunicou que o almoço estava à mesa. Enquanto almoçava, Rebeca não parou de pensar se deveria ou não ligar. Quando comia a sobremesa, mais uma vez lembrou-se do sorriso que ele dera ao pedir perdão. Esqueceu-se de levar a colher à boca e a deixou suspensa no ar. Rebeca? Chamou a mãe. Acorda, menina. Tá sonhando acordada? Vai acabar deixando a colher cair e sujar tudo. Ao ouvir a mãe, Rebeca se deu conta de que precisava levar a colher à boca. O pai inquiriu se tinha acontecido alguma coisa com ela. Respondeu que não. Lucrécia falou que na certa algo acontecera, porque a filha estava muito aérea. Queria saber o motivo de ela andar sonhando acordada. Rebeca nada falou. Durante a tarde, não conseguiu se concentrar em nada. Continuava pensando em Tarcísio e no caderno. Pegava a foto do adolescente, levava ao coração e suspirava acordada. Pegou 3 vezes no telefone, mas não teve coragem de discar o número da casa do rapaz. Por volta das 9 da noite, Maria Elise apareceu. Ela e Amanda iriam combinar a ida delas para o próximo jogo do time de vôlei do colégio, que aconteceria na tarde do dia seguinte. Maria Elise convidou Rebeca para ir com elas. Mas Rebeca não escutou o convite da amiga. Mantinha os olhos fechados, revivendo a cena do pedido de perdão e do belo sorriso de Tarcísio. Acorda, Rebeca. Estou falando com você. Hã? Rebeca assustou-se e abriu os olhos. Desculpe, Maria Elise, não prestei atenção. Sem dúvida. Ela está em outro mundo desde que chegou do colégio, Maria Elise, comentou Amanda sorrindo. Parece que alguma coisa aconteceu com minha prima na escola. Maria Elise perguntou a Rebeca qual o motivo de ela estar sonhando acordada e não obteve resposta. Insistiu no pedido e Amanda também passou a insistir para que a prima falasse. Depois de muita insistência, Rebeca revelou sobre o esbarrão dado no adolescente e o pedido de perdão, e sobre a sua indecisão quanto a ligar para a casa dele. Bem, comentou Maria Elise, espero que esse garoto seja bonito, para que tenha valido a pena o encontrão. Na verdade, não era bonito, era lindo, uma visão divina. Jamais vi alguém tão belo em toda a minha vida. Rebeca suspirou. Mas então, meu Deus, será que você esbarrou em Tarcísio, o deus grego? Esse é o nome que achei na primeira página do caderno do garoto. Maria Elise levantou-se e puxou Rebeca pelo braço, pedindo-lhe para mostrar o caderno imediatamente. A garota levou a amiga até o quarto, Amanda a seguiu. No quarto, Rebeca pegou o caderno de Tarcísio e entregou a Maria Elise. Que sorte você tem! Esbarrou com o deus grego. Ele lhe pediu perdão e ainda deixou em suas mãos um caderno com a foto dele. Vou arrancar daqui esta foto, mandar fazer um pôster e colocar na cabeceira da minha cama. De jeito nenhum. Tarcísio pensará que eu é que arranquei a foto. Tudo bem, vamos deixar a foto onde está, mas você vai telefonar para a casa dele, Rebeca, para falar a respeito do caderno. Amanda olhou para a prima e encheu-se de inveja. Há dias andava de ginásio em ginásio, na ânsia de ser apresentada a ele e a prima. A única garota da escola que não corria atrás dele como louca, encontrara-o casualmente, e agora relutava em ligar para a casa do garoto. Era ela uma boboca mesmo. Aquele belíssimo rapaz lhe pedira perdão e ela teve a coragem de não dar atenção a ele. Maria Elise aproximou-se do telefone que ficava próximo ao abajur do quarto de Rebeca, deu uma olhada no número do telefone que estava no caderno e ligou para a casa de Tarcísio. Antes que alguém atendesse do outro lado da linha, passou o telefone para Rebeca. Alô? É da casa de Tarcísio? Perguntou Rebeca. Sim. Com quem estou falando?
Matilde, irmã dele. Posso falar com ele? Quem gostaria? Diga a ele que é Rebeca. Um momento. Rebeca ficou aguardando. Ele disse que não conhece ninguém com esse nome. Diga que é a garota que esbarrou com ele na porta da biblioteca do colégio. Ah, é você? Exclamou Matilde. Espere, vou chamá-lo. Matilde disse ao irmão quem era Rebeca. Ele imediatamente tomou o telefone dela. A irmã sorriu. Desde que eu fora buscar no colégio, Tarcísio não parava de dizer que conhecera de forma inusitada uma menina que pela primeira vez não lhe saía do pensamento. Comentou, inclusive, que não conseguira prestar atenção em nenhuma das aulas que tivera. Só ficava recordando do esbarrão e dos olhos lindos da garota. Vira o irmão caminhar pela casa com cara de peixe morto de um lado para o outro. Na hora do jantar, notou que Tarcísio nada comia e que sonhava acordado. Pelo visto, alguém finalmente tocara o seu sensível e bondoso coração. Parecia que iria despertar em Tarcísio sua primeira paixão de adolescente. Pronto, Tarcísio falando, disse o garoto ao telefone. Quem fala é Rebeca, a garota que esbarrou em você hoje lá na porta da biblioteca. Espero que não tenha esquecido de mim. Garanto-lhe que não a esqueci nem por um minuto, nem por um segundo. Só consigo pensar em nosso esbarrão e em você. Rebeca emocionou-se. Bem, eu também pensei em você. Sabe que acabei ficando com seu caderno? Você provavelmente precisará dele, não é? Sim, se me der o seu endereço, irei buscar o caderno amanhã. Rebeca pediu-lhe que aguardasse um instante. Colocou a mão no telefone, olhou para Maria Elisa e disse: ele quer saber qual é o meu endereço. Quer vir buscar o caderno amanhã. Pedirei a ele que se encontre comigo no shopping. Você vai comigo, Maria Elise? Sim, mas esqueça o shopping. Peço o endereço dele e marque um horário para levar o caderno até ele. Rebeca assim fez. Moro no Guará 2, conhece? Inquiriu Tarcísio. Não, respondeu Rebeca, mas que alguém que eu conheço saberá me conduzir até sua casa. Em que horário você poderá me receber amanhã? Posso recebê-lo amanhã na parte da manhã. Os dois se despediram com abraços. Amanhã cedo estaremos na casa dele, disse Maria Alice. Posso dormir aqui, Rebeca? Assim já estarei em sua casa quando o dia amanhecer. Claro, só preciso consultar a mamãe. As três procuraram Lucrécia, que, sem hesitar, autorizou a menina a dormir em sua mansão. Então Maria Elise telefonou para a mãe, pediu para pernoitar na casa da amiga e teve a permissão de Fabiana. Lucrécia levou Maria Elise até um dos quartos de hóspedes, disse à garota que ficasse à vontade e se retirou. A menina sentou-se na beirada da cama e pediu a Rebeca para sentar-se ao lado dela. Rebeca sentou-se e Amanda, de pé, observava tudo sem nada dizer. Rebeca, conte-nos outra vez sobre o esbarrão. Não deixe escapar nenhum detalhe desse maravilhoso acidente.